Olá! O tema do nosso seminário é Direitos Humanos na Aula de Química, aplicação da Lei 10.639 de 2003, trabalhando o racismo no ensino. Os integrantes do grupo são Alan Rafael, Isa Dzigante e Luana Shimabukuro. Antes de fazer a introdução do nosso plano de aula, eu gostaria de fazer comentários sobre a Lei 10.639 de 2003. Ela foi sancionada em 2003 e alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que inclui o currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A assinatura ocorre graças aos anos de luta dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, e sem dúvidas é uma conquista desses atores sociais. No parágrafo 1º, o texto da lei cita que o conteúdo programático incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e a formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. O aprofundamento do conteúdo estabelecido na lei é encontrado no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de outubro de 2004. Por meio dele, as instituições de ensino, gestores e professores podem se munir de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento e execução do conteúdo afro-brasileiro e africano dentro da sala de aula. Construído em diálogo com a sociedade civil, o conteúdo apresenta um panorama histórico sobre a condição da criança negra na educação ao longo da história. O texto toca em questões caras ao movimento negro, como a necessidade de políticas de reparação, a urgente desconstrução do mito da democracia racial e aborda questionamentos comuns dos educadores, como se deve ou não designar seus alunos como negros, e demistifica afirmações equivocadas, como a de que negros se discriminam entre si e são racistas também. O conteúdo destaca que não se trata de mudar um foco etnocêntrico, marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar os currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica presente na sociedade brasileira. Desse modo, as diretrizes apresentam e apontam todo o embasamento teórico e prático que auxiliarão os educadores na concepção e execução de uma educação mais igualitária e diversa. Por fim, a Resolução número 1 de 17 de julho de 2004 do Conselho Nacional de Educação institui as diretrizes e seu cumprimento por parte das instituições de ensino como elemento considerado da avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Neste contexto, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História, Cultura Afro-Brasileira e Africana é outro documento importante para a eficaz promoção da igualdade na escola. Ele tem como objetivo colaborar e construir políticas públicas e processos pedagógicos para a implementação das leis 6.339, de 2003, e 11.645, de 2008. O seu conteúdo detalha os direitos e obrigações dos entes federados frente à lei, assim como amplifica os temas tratados no texto das diretrizes. Bom, agora falando sobre o nosso tema e objetivos. O tema do nosso plano de aula é Provando pela Química a Igualdade entre os Seres Humanos Negros e Brancos. Os nossos objetivos são: 1. Identificar através do poema Lágrima Preta que não há diferença entre pessoas negras ou brancas. 2. Refletir sobre como a ciência pode ser utilizada no combate ao racismo. 3. Incentivar aos alunos a desenvolver o pensamento crítico através do estímulo da leitura. E, por último, compreender e discutir sobre propriedades coligativas e propriedades físico-químicas da água. O conteúdo abordado será propriedades coligativas, também o ponto de fusão e ebulição da água e suas propriedades físico-químicas. A duração da aula será 3 aulas de 50 minutos, sendo a aula 1 e 2 na primeira semana e a aula 3 na semana seguinte. E o público-alvo será para o segundo ano do ensino médio.
Agora a gente vai falar sobre os materiais de aula. Na primeira aula, a gente vai precisar do marca-texto e do poema impresso para todos os alunos da sala. Na segunda aula, como será uma aula experimental, vamos precisar de mais materiais. Então, eu listei aqui o cronômetro, o laboratório de química, 2 beckers para cada bancada, sendo 5 bancadas, né? Como a gente vai dividir os grupos, a água destilada, o cloreto de sódio, uma espátula e um termômetro. É importante lembrar que talvez não tenha um laboratório de química. Caso esse experimento fosse feito em sala de aula sem que seja um laboratório, é necessário que o professor tome todas as medidas de segurança. Na terceira aula, a gente vai usar apenas o livro didático, a lousa e o giz. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouquinho da metodologia e avaliação do nosso plano de aula. Como dito anteriormente, a nossa sequência didática, ela se baseia em 3 aulas. Vamos trazer um panorama geral do que acontecerá nessas 3 aulas. Bom, na primeira, a gente vai fazer a leitura e a discussão do poema Lágrimas de Preta. Na segunda, nós temos uma proposta de experimentação para com os alunos. E na terceira aula, nós vamos apresentar uma exposição do conteúdo teórico de propriedades coligativas. Antes de a gente aprender um pouquinho mais o que vai acontecer em cada uma das 3 aulas, vamos ficar com a leitura do poema. Agora, a gente vai ler o poema que a gente vai utilizar, que é Lágrima de Preta, de Antônio Geadão. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes, deu-me o que é de costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Bom, agora que a gente já fez a leitura do poema, vamos entender um pouquinho como que vai funcionar a descrição de cada uma das aulas propostas. Na primeira aula, pensamos na seguinte organização. Nos primeiros 5 minutos, teremos um tempinho para organizar a sala, organizar os alunos, fazer a chamada e explicar um pouquinho da nossa proposta. Nos próximos 5 minutos, vamos entregar e ler o poema Lágrimas de Preta com todos os alunos. Nos próximos 20 minutos, vamos apresentar uma proposta de atividade para com os alunos, onde eles deverão grifar os termos de química presentes no poema. E nos últimos 20 minutos de aula, pensamos em fazer uma reflexão com os alunos referente ao tema ciência versus racismo, resgatando a última estrofe do poema e perguntando para os alunos por que o cientista que analisava a lágrima da preta encontrou apenas água e cloreto de sódio na sua composição. A avaliação dessa aula se dará a partir da proposta da atividade que nós tínhamos apresentados com os alunos. Bom, além dos termos grifados no poema referente à química, vamos pedir para que os alunos entreguem em uma folha de caderno a justificativa da escolha de cada um dos termos que eles grifaram. Essa avaliação vai ser muito importante para a gente conseguir entender qual que é a imagem da química para com os nossos alunos. Na nossa segunda aula, será a nossa proposta de experimentação para com os alunos. A sua organização consiste em, nos primeiros 10 minutos, a organização dos alunos no laboratório. Decidimos colocar um tempinho a mais, pois como estamos indo para o laboratório, isso exige que a gente conte para com os alunos algumas técnicas de segurança e que eles estejam devidamente organizados dentro do laboratório. Bom, nos próximos 30 minutos, vamos realizar o experimento com os alunos. O experimento é bem simples. Consiste, primeiro, a gente comparar o ponto de ebulição entre a água pura e a água com o cloreto de sódio. Nesse momento, vamos resgatar a ideia do poema de que na lágrima da preta existia apenas água e cloreto de sódio e entender qual que é a diferença entre a gente conseguir atingir o ponto de ebulição da água pura e da água com cloreto de sódio. Bom, realizado o experimento com os alunos, vamos encomendar uma atividade onde os alunos deverão apresentar propostas do porquê da água com cloreto de sódio apresentar uma temperatura
maior do que a água pura quando estamos analisando o seu ponto de ebulição. A avaliação dessa aula será a encomenda dessa proposta, onde, a partir dos resultados obtidos pelo experimento, na próxima aula, iremos discutir as propostas que os alunos colocaram e conseguir refletir um pouquinho sobre a teoria das propriedades coligativas. Bom, na nossa terceira e última aula, vamos realizar uma exposição do conteúdo referente às propriedades coligativas. E como vamos fazer isso? Bom, primeiro, nos nossos primeiros 5 minutos, vamos fazer a organização da sala e dos alunos. Nos próximos 25 minutos, vamos fazer os resgates das propostas que os alunos apresentaram referente à última aula, com a questão do experimento e dos resultados do experimento realizado. A partir das propostas apresentadas pelos alunos, nos últimos 20 minutos, vamos linkar as propostas com os conteúdos de propriedade coligativa, dando uma ideia mais teórica do porquê de cada um dos resultados apresentados e, com isso, apresentando o conteúdo para eles. A avaliação dessa aula será a entrega de exercícios referentes ao tema de propriedades coligativas, onde os alunos irão treinar de forma mais prática se eles conseguiram ou não absorver o conteúdo referente ao tema. Agora, para a gente concluir, é importante que a gente possa aqui analisar a relevância dessa nossa aula, né? Então, a gente pode trabalhar nessa aula, mesmo sendo uma aula de química, o contexto histórico do racismo. Podemos aqui colocar algumas questões do movimento preto que a gente teve no ano de 2020, a gente viu com diversas manifestações Black Lives Matter. Então, a gente tem uma relevância muito importante no cenário atual. E, com relação à importância dessa aula, a gente pode conhecer e refletir sobre o racismo usando uma perspectiva da química dentro de sala de aula. E a gente pode abordar e cumprir, né, a Lei 10.639, que, como a gente já explicou anteriormente, ela é a lei que fala que é necessário da gente tratar a cultura afro-brasileira, a cultura afrodescendente que a gente tem no nosso país e tratar aí uma questão que é muito importante no nosso cotidiano, que é o racismo. Então, aqui estão as nossas referências que a gente usou. A gente tirou a ideia de fazer uma aula baseada nesse poema, desse texto, né, da Química Nova na Escola, que fala sobre as propostas de ensino de química focadas, né, nas questões étnico-raciais. O poema em si, né, do Giadão, e a gente quis abordar então também a nossa lei, né, 10.639, né, aí da Casa Civil. Então é isso, nosso trabalho está concluído. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.